Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos e todas muito bem-vindos aqui ao nosso vídeo cenário macro semanal. Essa semana eu vou dar um speed up aqui, vou fazer ele um pouquinho mais curtinho, ser um pouquinho mais dinâmico, porque Brunão, sim, vou salgar a bunda na praia aqui, vou tomar um sol um pouquinho, tá? Vou eu dar uma mergulhada lá em terras litorâneas. Então essa terça-feira, essa segunda/terça-feira tá meio bagunçada. Gravo para vocês dia 22, pessoal, mas tem bastante coisa para falar, tá? Então vou utilizar algumas telinhas, alguns slides, muito gráfico, curva de juros, commodities, índice, dólar, tapering norte-americano, o que nós temos que olhar que está fazendo preço aqui e lá fora. Bom, pessoal, disclaimer feito, a agenda de dividendos atualizada está na descrição. Tem Black Friday aqui no canal? Tem. Se você gosta do meu trabalho, tem como me patrocinar, que é comprando o curso Mestre dos Dividendos, 20% de desconto, link na descrição para vocês, tá certo? E eu coloco também todos os benefícios dos assinantes da Necton, tá? Quem abre conta via meu link da Necton, agora também recebe, você que é aluno, recebe minha carteira, entra no grupo do Telegram nosso e também recebe os vídeos de assessoria semanal que eu posto falando da minha própria carteira, tá? Tem rendimento de trading, tem rendimento da carteira, tem tudo lá, swing trade, para vocês aproveitarem e perceberem que se eu tô sofrendo, se eu tô ganhando dinheiro, como é que tá as coisas por aqui, tá? Bom, disclaimer feito, merchan feito, vamos pro disclaimer e vamos falar, pessoal, do cenário macro, sem antes passar pelo relatório Scanner da Bolsa. Esse relatório, pessoal, é o mais legal de todos que eu produzo junto com o Edu do Scanner. Então tem sim o nosso top pick. Aqui a gente gera de maneira automatizada a nossa lista de ações. Essa semana são 6 ações: Ambipar, Embraer, Ferbasa, Odontoprev, Prio e VEG, tá? Só que dentro dessa lista a gente vai ainda um passo além. A gente tem aqui o respiro de mercado, o termômetro de mercado, que mostra como é que tá de maneira geral, principalmente o Ibovespa, quais são as ações que estão negociando acima da média de 20, abaixo da média de 20, acima da média de 200, abaixo da média de 200 e também da média de 50. Pessoal, hoje somente 27% das ações do Ibovespa negociam acima da média de 20, somente 14% acima da média de 50 e somente 11% acima da média de 200. Então sim, é um momento de muito problema. A gente está vendo aqui um eletrocardiograma nesse gráfico nosso do termômetro de mercado. A gente não consegue ter movimentos mais amplos de alta. Por quê? Chega um dia ou dois sem notícia, a gente consegue vir para cima, tá? Subir na bolsa, só que aí tem, por exemplo, um ruído político. Não, a gente vai dar reajuste inflacionário, vai corrigir pela inflação os servidores públicos, então vai colocar mais uma gordura ali no PEC dos precatórios. Toda semana tem um protagonista. Essa semana, pessoal, e um pouquinho da semana anterior, o protagonismo negativo veio da parte externa, veio do mundo lá fora e não da nossa terra aqui querida. O que está acontecendo lá fora, pessoal, que está gerando um pouquinho de ruído, tá? Nós estamos tendo volta de Covid em países que têm baixa cobertura vacinal, tá? Em países que têm cobertura vacinal, devido a, primeiro, países que não têm cobertura vacinal ou não querem se vacinar por conta, estão sofrendo um pouquinho mais, e os países que têm boa cobertura, como o caso da Alemanha, por exemplo, tá? Sofrem porque o inverno chega por lá. Então é um período de uma sazonalidade crucial para gripe, Covid, qualquer tipo de doença respiratória ou virótica, tá? Então é um momento de muita cautela lá fora, tá? Enquanto que no mundo, aqui eu vou deixar o gráfico do EWZ, pessoal. O que eu acho que está fazendo preço lá fora? Então, essa volta de uma quarta onda, de uma terceira onda de Covid, principalmente tá na Europa. Então, números já são bem chatinhos. Eu conheço pessoas que moram na Irlanda, pessoas que moram na Alemanha, na França, e já falam que sim, os governos lá estão restringindo novamente bares, serviços, e justamente no último trimestre do ano, que é quando tem ali maior consumo, maior visita das pessoas em lojas, restaurantes, turismo, tá? Então é um momento de cautela especificamente para ver o que os casos estão aumentando. Será que os óbitos também? Tomara que não. A gente não tem muitos dados ainda para confirmar se aconteceu X ou Y, mas é um fazedor de preço, sim, tá? Outra coisa que fez preço no petróleo semana passada foi o governo norte-americano, junto com o governo chinês, Xi Jinping e Biden, acionarem aí, darem uma migué, ou de fato vão fazer, colocar suas reservas de petróleo no mercado. Isso faz ter um aumento de oferta no mercado de petróleo e ele arrefeceu. Então nós tivemos ali Petrobras e todo o setor caindo, tá? E não estamos falando de inflação, não estamos falando em greves caminhoneiros. Então, por um lado, na economia real foi bacana, por outro, o setor deu uma baixada. E eu comentei com vocês
que o preço do minério de ferro no fechamento de sexta-feira estava extremamente atrativo e que a gente ia ter uma semana de compras no minério de ferro. Bum, deu certo. Então o minério de ferro sobe bastante, Vale hoje sobe 6%. Eu acho que deu para prever via um pouquinho de movimento macro, principalmente de balança comercial. Me interessa fazer estoque de minério a $87, não me interessa fazer estoque de minério a 128. Então vamos comprar a 87, a 90. E foi isso que aconteceu. Vou mostrar para vocês o gráfico do minério, pessoal. Nós aqui, o que faz preço é muito o Senado doméstico, então o Senado é o grande foco, tá? Para ver esse fatiamento da PEC, que foi visto até com bons olhos. Vamos primeiro liberar ali o Auxílio Brasil, vamos tentar colocar o Auxílio Brasil como política de Estado. Por favor, não coloque o Bolsa Família, depois Renda Brasil, depois sei lá qual que vai ser o próximo nome se alguém diferente se reeleger, tá? Não coloquem como sua marca, tá? Como depender de voto para ganhar o tal auxílio ou para ter tal auxílio. Não, a gente vai fazer isso como política de Estado, vai constitucionalizar, tá, esse programa como um programa de Estado e não de governo. Então, isso o mercado gostou, acelera muito uma parte primordial da PEC, que é esse auxílio, tá? E aí depois as outras fatias, as emendas, o colocar ou não reajuste dos servidores, isso vai ser fatiado. Então, pessoal, o que eu quero trazer com isso? Mais demora para se ter um movimento desequilibrante na bolsa. Porque a gente já sabe o que vai acontecer, só que esse já saber vai ser pipocado, o que me parece que vai ser tesourado. Vai ser um pouquinho aqui, o primeiro o auxílio vai ser de Estado, estatizado, vamos assim dizer, constitucionalizado, tá? Aí depois vamos ver se vai reajustar ou não policiais ou todos os servidores públicos. Depois a gente vai olhar e ver o quanto dos precatórios vai pagar. Depois do quanto, se vai ser dentro ou fora do teto, que tem essa discussão também. Então vejam que o mercado não consegue ter a certeza, ter um fato determinante, um dia marcado, uma data certa, que a gente vai tocar o orçamento de 2022. Quanto mais demora, pessoal, é o que o mercado menos gosta, tá? Porque ele quer ter certeza se vamos romper X ou se não vamos romper Y, tá? A certeza é boa, para cima ou para baixo, porque aí ele vende, ou ele compra. Nesse momento, a gente vai olhar o EWZ agora. Se vocês estão olhando o EWZ, pessoal, a gente não sai do lugar há gráfico semanal, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, tá? 6 semanas. E confesso que não sair do lugar no Brasil, como cada semana tem um protagonista e esse protagonista faz preço para baixo no índice e para cima no dólar, olha, eu estou já olhando para um cenário para os $27,65 do EWZ. Já passo para vocês o mini índice, já nesse vídeo aqui. Eu só queria mostrar o EWZ para linkar com esse fato de que sim, o mercado já sabe o que vai ser, quais serão as pautas. Não tem reforma na pauta, beleza? Mas tem aí a tal da a PEC. Ele só, como ela foi fatiada em um primeiro momento, acelerou uma parte, mas começou a se criar tantas outras, e eu falei algumas aqui, reajuste, paga dentro ou fora do teto, quanto que vai pagar, enfim, quem que vai reajustar, se vai reajustar, quais serão as emendas. Isso o mercado já está precificando para, não sei, talvez nem 2021. Então, mingua. O mercado mingua. Você vê que o índice não tem força para continuar a subida. Ele até sobe, mas ele é voo de galinha. Tá? Porque a incerteza de não ter um dia D, de falar assim, pessoal, hoje a gente vai voltar, e daqui a amanhã está tudo resolvido. Para cima ou para baixo vai estar tudo resolvido. Não, o Brasil não vai ser dessa maneira. O Congresso não escolheu dessa maneira. Então vão fatiar. Vai sair o Auxílio Brasil antes de dezembro para não ter calamidade pública. Meu cenário base é esse. Tá? Vão fazer isso. Só que o resto, pessoal, é interessante para a oposição, é interessante para a situação, fazer bastante barulho, porque começamos já a caminhada eleitoral. Beleza? Então, acho que o mercado vai ficar sem saber e cada semana vai ter uma votação importante, vai ter uma galera lá em Brasília, vai ter a gente na TV Senado assistindo as coisas, tá? Vai fazer o quê? O que tá azedando, pessoal, essa semana também? Então, lá nos Estados Unidos, até o final da semana, é uma semana mais curta, Thanksgiving na direção de graça na quinta-feira, sexta-feira é Black Friday, por isso os descontos todos aqui, então aproveitem, tá? Ou economizem, investam em renda fixa, muito provavelmente, tá? No vídeo que eu vou comentar da assessoria aqui, do acompanhamento da minha carteira, aportei renda fixa a 11,15% ao ano, com período aí, vencimento de 1 ano. Então, uma LCI sem imposto, com juros mensais, eu vou recebendo esses 11 e pouco, 11,15 mensalmente, para 1 ano, pessoal, 11,15% já, loucura. Enfim, mas aqui está o gráfico, pessoal, do bond, do Tesouro Americano para 10 anos, tá? Subindo, pessoal,
subindo, certo? Nortista. Tá? Então, realmente, o mercado lá provocando um certo frisson para a taxa de juros. O aumento da velocidade do tapering me parece certo, com todos os dados pujantes da economia americana. Se o Covid não impactar lá, como aparentemente começa a impactar na Europa, a gente tem os Estados Unidos com pleno emprego ainda em 2021, devido ao final do ano ser caracterizado por um período de abertura, principalmente no setor de serviços, tá? Então, payroll, os dados de comércio devem vir fortes nos Estados Unidos, principalmente porque o sucesso está sendo atingido, de certa maneira, na precificação do petróleo, na inflação, tá? Então, eles não estão muito preocupados com a inflação, estão mais preocupados em desemprego, e me parece que o desemprego vai vir a recorde de baixo, assim, 4% por ali, tá? O que faz com que o Fed e os tomadores de decisão de política monetária dêem uma apertada, tá, na diminuição da recompra de títulos podres, e talvez já tenha ali 0,25, 0,50 precificado de aumento de juros para o ano que vem, o que faz com que o dólar se valorize. Tá? Então, se a renda fixa nos Estados Unidos aumenta de valor, é lógico que o dinheiro vai voar para essa renda fixa, não obstante, está subindo hoje 5%, pessoal, 5% está subindo o Treasury de 10 anos. Tá? Isso é muita coisa. Tá? Então, se o Brasil está pouco fraco porque segmentaram a certeza devido à PEC ser segmentada agora, pessoal, o mundo não está ajudando, tá? E o mundo é muito caracterizado por esse carinha aqui. Quando a gente olha os principais, vou trazer para vocês aqui, ó, os principais juros deles, os bonds, para 2 anos, 15% de alta. Tá? O Deutsche, a Alemanha, para 10 anos, 14% de alta. Então, todas as curvas de juros europeias e norte-americanas subindo hoje. Tá, então, todo mundo averso a risco. É difícil o Ibovespa subir. Então, a gente também, DI 23, DI 25 e DI 28, subindo bem menos, porque nosso DI já está subindo faz muito tempo, certo? Mas sobe. Então, isso aqui, se esses caras estão verdes, não tenham dúvida que a bolsa está vermelha, tá? Ou pelo menos está andando de lado, como é o nosso caso. Tá? Então, curva de juros é muito importante, pessoal. Ficar sempre atento, tem sempre aquele sinal da inversão da curva de juros, tá? Então, temos que ficar muito mesmo atentos a esse cara aqui, porque agora nós demoramos tanto para decidir algo doméstico que o mundo entra num anticiclo de alta, num processo inflacionário, apesar do quarto trimestre do final do ano ser interessante para a bolsa de maneira estatística. Tá? Então, muita cautela mesmo, e não tenham preconceito com qualquer que seja a aplicação, tá? Seja renda fixa ou renda variável. Tá? Agora, passando para a parte boa, o setor que deve caminhar sozinho, pessoal, índice de materiais básicos, tá? Tanto o petróleo como o minério de ferro deve performar bem, mais o minério de ferro. Então, eu passei esse mesmo gráfico para vocês semana passada, subindo aqui, os 87,60, 78,95, pessoal. É compra, na minha opinião, e eu tentei mostrar para vocês que era um momento interessante para Gerdau, para Vale, para todo mundo do setor, e eu nem preciso falar, hoje a Vale, por exemplo, mesmo com a bolsa xarope pra caramba, a Vale sobe hoje 6,59% e a Petrobras sobe 1,80%. Então, mais força para o minério nesta semana especificar do que para o petróleo. Tá? Quando eu passo para o petróleo, ele entra aqui em um período de estabilidade nos 50% do IFR. Tá? Porém, pessoal, eu ainda vejo um pouquinho mais de queda para o petróleo, porque o interesse é de queda, pelo menos para o curto prazo, certo? Ninguém quer ter a gasolina, o setor de energia muito inflacionado, tá? Então o minério de ferro já fez seu papel, agora eu acho que o petróleo deve fazer, pelo menos estabilizando, tá? Entre 76, 75, quem sabe, beleza? Então para o cenário do minério de ferro começa ali, do petróleo, perdão, começa ali ser lateral, tá? Com um pouquinho de viés de alta, seja você Petrobras ou Prio 3, tá? Mas já não pujante de alta na minha opinião, que ele passou dos $79 aqui, entra num sinal de alarme, principalmente para os países desenvolvidos, tá? Porque ninguém quer ter inflação desse cara. Bom, vou passar para o centro do gramado aqui, e do petróleo, então, que eu digo lateral, como estratégia de alocação, lateral, já minério de ferro compra no curtíssimo prazo, tá? Esse é meu cenário base, lembrando que nunca é recomendação. Pessoal, eu passo para o dólar, que tem tudo para cair de fundamentos. Certo? Tem tudo para cair aqui de fundamentos. Nós subimos nossa taxa de juros. O Banco Central Independente está lá mais uma super quarta amanhã. Ele já propôs ali 1,5. Só que no mundo agora, tá? Com a aceleração do taper nos Estados Unidos, economia entrando em pleno emprego por lá, pessoal, vai se ter
um viés mais hawkish da política monetária norte-americana, de apertar um pouquinho esse consumo para tentar conter a inflação, que também é problemático, está em 6% ao ano lá, tá no acumulado, está batendo 6%. Tá? Então, infelizmente, nos fundamentos domésticos nossos aqui, o dólar até tem mais para cair. Lógico que ruído político, protagonismo político lá negativo, faz esse cara subir também. Mas estruturalmente nós já estamos com uma Selic ali bem bacana de carry trade, né? Principalmente olhando para uma inflação ano que vem no teto da meta de 5%, nossa Selic hoje já está a 7%, já está mais de 7%. Tá? Então nós já estamos interessantes. Porém, no mundo, o dólar está se valorizando agora. Tá? Então, não é culpa só do Brasil aqui, esse cara está se valorizando. É um movimento global. Tá? Bacana. Mini índice, pessoal. Deixa eu trazer o gráfico intradiário do mini. Cheio de desenho para vocês aqui, mas é só... Aí, agora sim. Então, o mini índice não tem força. Quem acompanhou o Morning Call no Traders Club lá, eu falei dos pontos aqui, eu estive comprado até o 135 aqui, não tocou no 135, vou falar para vocês que a máxima foi 115, é isso? A máxima 125, tá? 125 foi a máxima, mas eu saí antes, tá? Saí no final desse candle aqui, porque justamente por não estar acreditando em força de tendência. Então, o mini índice, o Ibovespa, ele sobe com Vale, mas cai com Itaú, tá? Cai com Petrobras de repente, ou cai com a expectativa ainda de incerteza devido a problemas domésticos nossos, políticos, a decisão do APEC, que vai ser fatiada, vai ser demorada, vai ser longa. Tá? E agora também um mundo com averso a risco. Então essa semana começou mais aversa a risco. No mini índice eu tenho, caso a gente feche hoje abaixo do 102.915, o mesmo será resistência amanhã, já está sendo hoje aqui, depois desse candle de 1 hora, tá? E o alvo é 101.315, tá? Vai ficar legal para mim, pessoal, se ele vencer os 104,40, tá? É resistência também. Então são esses 3 pontos de resistência aqui e somente um alvo, tá? Se eu estou confortável em vender? Não, tá? Não estou confortável em vender, pessoal. Não estou confortável em vender mesmo, porém eu não brigo com gráfico, tá? Não brigo com gráfico, certo, pessoal? Voos de galinha é o que o índice tem performado. Se vocês olharem, já conhecem o meu trabalho, sabe que não tem muito o que fugir. Ele vem mais ou menos andando em linha, já faz, pessoal, uns 2 meses ou pelo menos muito próximo disso. Tá? Toda alta é o roxinho aqui, não consegue performar, tá? No máximo 2 roxinhos. Aqui foram 1, 2, 3 e 4 com gap. É o que deu uma animada no mercado, mas mesmo assim não chegou a romper topo anterior. Então, tendência manutenção é de baixa. Tá bom, pessoal? Esse foi um call macro não, né? Esse foi um vídeo macro super dinâmico, tá bom, pessoal? Acho que minério de ferro vai se valorizar no curtíssimo prazo. Acho que a inflação vai fazer o dólar, inflação mais o pleno emprego, vai fazer a política monetária americana ser um pouquinho mais hawkish, embora a gente tenha uma eleição importante no Banco Central lá entre uma mulher que é bem dovish, tá? É bem, não ligo para a inflação, e o Powell, que é dovish, mas nem tanto, pero não muito. Então a gente tem esse entrave, mas não acho que vai fazer preço ser um ou ser outro. Eu acho que o que vai fazer preço é payroll. Olhar o indicador payroll na sexta-feira para saber quantas vagas foram criadas. E aí também pedido de auxílio-desemprego, quantos foram pedidos. Tá? Porque a economia norte-americana tá realmente bem aquecida, pessoal. E eu sei que o quarto tri é uma maravilha, mas o primeiro não é. Então a gente não pode imaginar que a gente vai continuar em um bull market se realmente a economia americana entrar na sua plenitude. Porque lá colocando renda fixa atrativa, pessoal, tchau fluxo financeiro para países emergentes. Tá? Não só nós, mas para todos os outros. Então tem que ficar muito atento a essa curva aí. Um grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Links na descrição. Tchau, tchau.